Notícia saída direto do Mundial. Saiu informação que geral queria sobre o Gerson, Pedrão. Vamos falar sobre isso, o reforço vai para o jogo, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreve no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, gravando aqui, soltando esse vídeo aí para vocês, diretamente da Filadélfia, ainda não, do estado de Nova Jersey, da cidade de Atlantic City, aonde o Flamengo está hospedado. Hoje, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, o goleiro do Flamengo, Agostinho Rossi, falará numa coletiva de imprensa com o torcedor rubro-negro. Evidente, os jornalistas estarão lá no hotel, na sala da coletiva de imprensa, para fazer essa cobertura para você, torcedor do Flamengo. 2 horas, horário de Brasília, beleza? Para deixar bem fixado aí na sua memória. O Flamengo hoje treina na parte da tarde, ali por volta das 4h30 da tarde, o Flamengo treinará no CT, onde foi designado, Stockton University, né? Aqui na cidade de Atlantic City, beleza, torcedor rubro-negro? Então, essa é a programação do Flamengo para o dia de hoje, esse sábado, já que nós nos aproximamos aí da estreia do Flamengo. Rapaz, parece que não chega nunca, rapaz. Sabe aquela véspera de Natal, aquela véspera de Ano Novo, você tá aguardando bater meia-noite e não bate meia-noite, rapaz. Parece ser a mesma coisa que essa estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, mas está chegando depois de amanhã. O Flamengo já entra em campo na segunda-feira, diante da equipe dos Esperance Tunísia, tá? No Lincoln Field Stadium, na Filadélfia, beleza? Falando um pouco mais sobre o treino do Flamengo, torcedor rubro-negro, tem algumas boas novidades aí para conversar com vocês. De Arrascaeta e Alexandro treinaram normalmente, tá? 100% do tempo. Ontem, lá no CT do Stockton University, o Gonçalo Plata foi reintegrado e deve voltar ao Flamengo nessa partida diante da equipe dos Esperance Tunísia. Até para o Mundial de Clubes, o Flamengo resolveu dar uma segurada no Gonçalo Plata. Teve aquele entreveiro lá com a seleção equatoriana. Entretanto, Nico de la Cruz continua na fisioterapia e deve ser desfalque na estreia. Está sendo preparado para voltar diante da equipe do Chelsea. É realmente uma pena o que está acontecendo com o De La Cruz. Já vai completar 1 mês de lesão. Não é culpa dele, né? No confronto diante da equipe do Botafogo. Botafogo, como sempre, mostrando a caixa de ferramenta, acabou lesionando o jogador do Flamengo, beleza? O Arrascaeta e o Alexandre, apesar de não terem entrado em campo na quinta-feira, tendo visto que eles estavam desgastados em função da data FIFA, entraram normalmente. Esses aí não terão nenhum tipo de problema para a estreia diante da equipe dos Esperance Tunísia. O equatoriano Gonçalo Plata já vinha realizando parcialmente trabalhos ali em campo e foi reintegrado definitivamente 100% ao elenco ontem e deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Já o uruguaio De La Cruz fez o trabalho de fisioterapia e está praticamente descartado dessa estreia, sendo ele devendo voltar apenas a partir da segunda rodada do grupo D na Copa do Mundo de Clubes, beleza? Esse é o panorama, digamos assim, dos jogadores do Flamengo aí para essa estreia no Mundial de Clubes, um jogo muito importante. Parece clichê, mas o Esperance Tunísia, com todo respeito ao adversário mais frágil que tem no grupo, não é problema nenhum falar isso. É evidente que pode ser que isso não se traduza para dentro do campo, mas o Flamengo ele precisa somar os 3 pontos, porque depois, meu amigo, tem Chelsea pela frente, tem LAFC, e vai passar muito por esse jogo diante do Esperance Tunísia, pelo menos na minha opinião, a classificação do Flamengo. Um jogo que vai ser muito físico, um jogo que os tunisianos vão recuar, vão se defender, e o Flamengo vai precisar, de fato, achar um espaço dentro dessa defesa, beleza?
FIFA já estuda mudança em formato da Copa do Mundo de Clube. Mas, rapaz, mal começou a competição, já estão querendo mudar o regulamento, Pedrão. Que história é essa? Pois é, tá aí a notícia. Após manifestações internas de clubes que ficaram de fora da edição de 2025, a FIFA já considera expandir o novo torneio para 48 participantes a partir da segunda edição, programada para 2029. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal inglês The Guardian. No entanto, há uma condição para que isso aconteça. A primeira edição, que ocorre entre os dias 14 e 13 de julho, precisa ter sucesso em termos esportivos, claro, mas principalmente em termos comerciais. A questão é que a premiação paga pela FIFA aos clubes participantes, especialmente em fases finais do torneio, chamou a atenção daqueles que não vão participar. Entre os que ficaram de fora, há gigantes como Barcelona, Manchester United, Liverpool, Milan, entre outros. Assim, fontes internas da FIFA indicam que, após a edição desse ano, um debate sobre o assunto vai acontecer com os acionistas do torneio sobre a possibilidade de expansão do formato. Para mim, não tinha que expandir porcaria nenhuma. Se você ficou de fora do Mundial de Clubes, é porque você não venceu a UEFA Champions League dentro daquele período de 4 anos, e você não venceu a Libertadores, e você não venceu a Champions Asiática, e você não venceu, enfim, os campeonatos internacionais que a gente tem em cada continente. Não venceu lá na CONCACAF, não venceu, e você não merece estar no Mundial de Clubes. Inclusive, falarei isso se o Flamengo não vencer Libertadores nesse período de 4 anos para carimbar a vaga para o Mundial de Clubes. Vocês podem ter certeza que eu vou falar isso. Não sei se essa competição vai ser um sucesso absoluto. Temos um número muito minguado de pessoas aqui nos Estados Unidos, em função de que é caro, é difícil você vir para cá. O UOL trouxe uma informação que aborda justamente esse tema do sucesso da competição. Aí tá aqui, ó. Com a baixa procura por ingressos na Copa do Mundo de Clubes, a FIFA tem feito para torcedores que pagaram pelos setores mais baratos. A entidade realocará esses torcedores nos setores centrais, que são os que mais aparecem na transmissão. Então, para não ficar feio, o estádio está vazio. Se você for procurar ingresso para o jogo contra o Esperance Tunísia, tem ingresso para caramba. Se você procurar ingresso para o jogo contra o Chelsea, tem ingresso para caramba. Se você procurar ingresso para o jogo contra o LFC, tem ingresso para caramba. Tá? E isso não fala sobre apenas o Flamengo. Fala sobre várias outras equipes, tá? Que não conseguiram vender os seus respectivos ingressos. Está sendo um fracasso de venda de ingressos. A ver se será um sucesso quando as equipes entrarem no campo. Mas, em relação à venda de ingressos, está sendo um fracasso. E por razões, acho que óbvias, por ser caro. Né? Acredito que a FIFA também não está comercializando bem essa competição. Nós temos pessoas barrando jornalistas de fazer a cobertura da competição. É uma pena que isso aconteça, porque você fazendo isso, naturalmente você, de repente você tem um cara que só segue aquele jornalista. Mas vai estar na Globo, vai estar, mas o engajamento, o conhecimento da competição, ok, todo mundo vai conhecer, mas o engajamento dessa competição talvez não chegue naquela pessoa porque você censurou. Está muito concentrada nas grandes empresas de comunicação, e acho que nisso a FIFA falhou. Tá? A FIFA, ela acabou falhando. Tem um grande amigo meu, cara, é um repórter sensacional de uma grande rádio do Brasil. Eu não vou citar aqui, que de repente ele não queira que eu cite, e que está aqui nos Estados Unidos sem credenciamento em função de uma medida arbitrária da dona FIFA, pelo menos na minha opinião. E isso para mim é negativo. Tem vários jornalistas, na realidade, aqui nos Estados Unidos,
sem a credencial da FIFA, que já tinham comprado a passagem, porque naturalmente você tem que se mobilizar, comprar antes a passagem, a FIFA simplesmente não, você não vai. Fez isso. Então eu gostaria de até relatar essa vergonha aqui para vocês, torcedores do Flamengo, tá? Vamos lá, pessoal. Ontem o Flamengo foi premiado com um doping surpresa, surprise, da FIFA, coisa normal e aconteceu normalmente sem nenhum tipo de problema. O pessoal já brincando, pô, tomara que o Gerson caia no antidoping. Que isso, rapaz? Não precisa também pra tanto. O rapaz já veio, vou torcer por ele, eu torcendo por ele, eu vou torcer pelo Flamengo e depois que saia, vai jogar na Rússia, no inverno russo de menos 60 graus, aí problema dele, entendeu? Vamos lá, minha galera, novidade no Mundial. A Copa do Mundo de Clubes terá entrada de jogadores no estilo NBA. Um locutor será o responsável por anunciar cada um dos atletas. O capitão de cada equipe é quem fechará a formação. Inicialmente, esse estilo será adotado em todas as partidas da primeira rodada. A abertura do campeonato será no sábado, hoje, com o jogo entre Al Ahly e Inter Miami, de Lionel Messi, Luis Soares, enfim, essa galera toda querem americanizar, logicamente, os americanos são bons, de fato, nisso, em promover o espetáculo, quem sabe aí uma intervenção na FIFA para melhorar esse Mundial de Clubes, que até o momento está sendo um fracasso de venda. Não significa competição no geral será um fracasso, tá? Vamos lá, pessoal. Casa Flamengo será inaugurada hoje, nesse sábado, em Orlando, minha galera. Olha aí, hoje, dia 14, o Flamengo inaugura a Casa Flamengo no Icon Park, em Orlando. O ponto oficial de encontro da nação durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Aberta a torcedores e fãs de futebol, a casa oferecerá uma programação especial com transmissões ao vivo dos jogos, ativações de marca e experiências exclusivas. O espaço funcionará diariamente entre a 1 da tarde e as 10 horas da noite, com horário estendido até as 23 nos dias de jogos do Flamengo, dia 16 e dia 24. E como não pode faltar festa onde tem Flamengo, a casa será embalada por rodas de sambas em datas especiais, na inauguração hoje e no dia 23, a 1 hora, às 16, no dia 24, das 3 às 6, aquecendo a torcida para o jogo à noite, beleza? O maior ídolo da história do Flamengo também estará na Casa Flamengo. Zico, embaixador do clube, vai se encontrar com um grupo de sócios torcedores que resgataram a experiência pelo programa Nação e proporcionar um momento especial para esses torcedores, beleza? Flamengo é top 10 mundial. Como assim, Pedrão? Dos clubes que disputam a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo aparece com a 10ª melhor nota no aplicativo SofaScore. Somente o Chelsea, dentre os adversários da primeira fase, aparece com uma nota superior, 7.7. O Esperance teve 6.99 e o Los Angeles FC 7.02. A nota do Flamengo é de 7.04. O Chelsea um pouquinho acima do Mengão, beleza? Técnico do Los Angeles FC dá entrevista à FIFA e aborda o tema Flamengo na última rodada da fase de grupos. E ele diz: não estamos fugindo das nossas responsabilidades. É um palco enorme para mostrar o que podemos fazer e mostrar que a Major League Soccer, a MLS, Liga de Futebol aqui dos Estados Unidos, né, o tal do soccer, se tornou o que o Los Angeles FC representa. O Flamengo em Orlando tem uma grande torcida, também será difícil. Mas, tendo mencionado esses dois, o Chelsea e o Esperance, não posso deixar nosso terceiro adversário de fora, falou o técnico lá, o Steve Shenrudolo, né, que treina o Los Angeles FC, entrevista
a FIFA. Vai lembrar que os técnicos, os capitães, todos eles estão envolvidos com entrevistas à FIFA justamente para promover o torneio. Os atacantes brasileiros Ian Sassi e Rodrigo Rodrigues são os destaques do Esperance, rival do Flamengo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Ian Sassi, na temporada 24-25, teve 38 jogos e 15 gols marcados. Já Rodrigo Rodrigues possui 5 gols em 19 jogos. Ambos são a esperança do Esperance do técnico Maher Canzari para conseguir um bom resultado diante da equipe do Flamengo. Cara, todo respeito a esses jogadores, mas o Flamengo precisa se posicionar bem dentro do campo e conseguir essa vitória diante o Esperance Tunísia. Sendo bem sincero aqui para você, torcedor rubro-negro. Boto justifica a contratação de Juninho X. Juninho chegou ao Flamengo no início da temporada, quando foi comprado pelo Flamengo junto ao Karabag do Azerbaijão. Sem cair nas graças da torcida, o jogador passou a ser questionado por parte da nação. Entretanto, José Boto, dirigente do mais querido, justificou a contratação do centroavante e destacou que o atleta cumpriu bem a função. E ele diz: o perfil visado agora é de jogadores que possam servir ao Flamengo com qualidade técnica, mas realmente a parte física é muito importante no futebol de hoje em dia. Jogadores mais jovens aguentam mais tempo dentro do campo. Juninho veio para ser o segundo atacante, atrás de Bruno Henrique, enquanto o Pedro não voltava. Cumpriu bem, está em adaptação a uma realidade diferente da que vivenciou em sua carreira, e isso naturalmente leva mais tempo, falou José Boto ao jornal O Globo. Vamos aguardar. Estou torcendo para que passe esse tempo e, lógico, o Juninho possa jogar bem. Piada? Ex-jogador do Vasco Souza diz que Ryan, atacante do Vasco da Gama, é melhor que Adriano Imperador. O senhor está de brincadeira, senhor Souza. Não é o Souza que comenta lá na casinha, não. Não é o Souza que comenta lá no Neto, não. É o outro Souza que estava recentemente no Vasco, volante. Rapaz, porque o Adriano, na época dele, era contestado. Tudo bem, mas não tem comparação. Agora que o Vasco fez uma graça, ganhou do São Paulo fora de casa. E São Paulo que vai cair, hein, São Paulo? Contar a história da carochinha para você. Perder pro Vasco em casa é porque a situação tá complicada mesmo, né? Agora, falar que é melhor que o Adriano Imperador, tá de brincadeira. O cara jogou na Inter de Milão, o cara jogou, na Roma, campeão brasileiro com o Flamengo, né? É um negócio assim realmente impressionante, certas. Parece até que às vezes faz de propósito, né? Não, vamos publicar isso aqui, que isso aqui vai dar uma mídia, vai dar uma imprensa, enfim. Gerson será titular normalmente com a equipe de Filipe Luiz na Copa do Mundo de Clubes. O ambiente interno do Flamengo sobre o camisa 8, segundo fonte do Flamengo, está completamente 100% blindado. Cara, torço mesmo para que esteja. Boa parte da torcida do Flamengo não queria o Gerson como titular. Não vou falar de todo mundo porque seria uma presunção da minha parte querer falar sobre a voz de todos os torcedores rubro-negros. Não vou fazer isso. Mas uma parte não queria, né? Outra parte já queria. Espero que ele jogue bem. Esqueça essa história de Zenit da Rússia, tá? Porque isso aí vai acabar prejudicando o Flamengo. E nada externamente, o José Boto, ele já havia falado sobre isso, pode prejudicar o Flamengo. Absolutamente nada. Uma competição importantíssima, de naipe mundial. E o Flamengo precisa estar 100% focado dentro do campo. Você que está aí se inscrevendo no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.